A chuva fina de dezembro caía sobre o cemitério de São Bento do Agreste, uma cidadezinha perdida no interior de Pernambuco, onde todo mundo se conhecia e as fofocas corriam mais rápido que cavalo solto no pasto. Naquela tarde cinzenta, um menino magricela de 12 anos caminhava entre as covas procurando alguma coisa que prestasse para vender. Nassib Silva, como se chamava, conhecia cada cantinho daquele lugar melhor que a palma da mão. Era lá que ele sempre achava flores meio murchas que podia revender na feira, ou às vezes umas moedas que caíam do bolso de algum visitante distraído. O garoto tinha os cabelos desgrenhados cor de carvão e uns olhos espertos que pareciam ver tudo, mesmo quando fingia que não estava prestando atenção. Suas roupas eram remendadas tantas vezes que já não dava para saber qual era a cor original e os chinelos de dedo tinham mais fita isolante que borracha. Mas o que mais chamava a atenção em Nassib era aquele jeito desconfiado de quem aprendeu, cedo demais, que o mundo pode ser um lugar ruim para quem não tem ninguém para proteger. Naquele dia, quando já estava quase desistindo de achar alguma coisa que prestasse, o menino escutou um barulho estranho vindo da parte mais antiga do cemitério. Era um choro abafado, meio envergonhado, como se a pessoa não quisesse que ninguém soubesse que estava sofrendo. Nassib se escondeu atrás de um túmulo grande, todo trabalhado em mármore, e ficou espiando para ver quem era. Ali, bem na frente de uma cova simples coberta de flores frescas, estava um homem que ele conhecia de vista. Era Mundinho Pereira, o fazendeiro mais rico da região, dono de metade das terras que dava para ver do alto da igreja. O homem devia ter uns 60 anos bem vividos, cabelos grisalhos sempre penteados e roupas que deviam custar mais que muita gente da cidade ganhava num ano inteiro. Mas ali, naquele momento, ele parecia menor, mais frágil, como se toda aquela riqueza não servisse de nada contra a dor que estava sentindo. Mundinho estava ajoelhado na terra molhada, sem se importar que o terno caro estava se sujando. Suas mãos tremiam enquanto arrumava as flores no túmulo, e as palavras que saíam da boca dele fizeram o coração de Nassib disparar, feito cavalo assustado. Mainha Conceição, me perdoa. Eu sei que você está me vendo lá de cima e que não aprova o que eu fiz com aquele menino. A voz do fazendeiro saía engasgada, cheia de arrependimento. Eu devia ter assumido desde o começo, devia ter criado aquele cabra como meu próprio filho. Mas o orgulho danado não deixou. Nassib sentiu o sangue gelar nas veias. Que menino era aquele? Que história era essa que estava escutando? Ele se encolheu ainda mais atrás do túmulo, com medo de fazer qualquer barulho que pudesse revelar que estava ali. Agora ele está por aí, na rua, sem saber quem é o pai verdadeiro dele. Mundinho continuou, e cada palavra era como uma facada no peito de Nassib. Eu prometi para você que ia cuidar dele, mas quando chegou a hora, eu fui covarde. Fui um covarde desgraçado. O fazendeiro pegou uma foto pequena do bolso e a apoiou contra a lápide. Mesmo de longe, Nassib conseguiu ver que era a imagem de uma mulher bonita, de cabelos escuros e sorriso meigo. Uma mulher que parecia familiar, mas que ele não conseguia identificar direito. Ele tem os seus olhos, sabe disso? E aquele mesmo jeito teimoso seu de levantar o queixo quando alguém contraria. Toda vez que eu vejo ele na rua, meu coração quase para. Porque eu sei que devia estar cuidando dele, dando um lar para ele, ensinando ele a ler e escrever direito. Mas eu fui fraco demais para enfrentar o que os outros iam falar. As lágrimas do homem caíam sem parar, misturando com a chuva que começava a engrossar. Nassib sentia o próprio peito apertado, como se alguém tivesse amarrado uma corda bem forte ao redor das costelas. Que menino de rua seria aquele que o fazendeiro conhecia? Seria possível que... Eu sei que é tarde demais para mudar o passado, manhã, mas eu juro por tudo que é sagrado que vou encontrar um jeito de ajudar ele. Mesmo que seja de longe, mesmo que ele nunca saiba a verdade, eu não posso deixar meu próprio sangue passando necessidade na rua.
Nesse momento, um trovão forte ecoou pelos céus e a chuva aumentou de vez. Mundinho se levantou devagar, beijou os dedos e tocou na lápide numa despedida silenciosa. Nassib ficou imóvel, esperando o homem ir embora, mas o coração dele estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando finalmente ficou sozinho no cemitério, o menino saiu do esconderijo e se aproximou do túmulo. A lápide dizia: Conceição Maria da Silva, uma mãe que amou até o último suspiro. A data da partida dela para a melhor vida era de 5 anos atrás, exatamente quando Nassib tinha perdido a própria mãe. Mas o que mais chamou a atenção dele foi a foto que Mundinho tinha deixado apoiada na pedra. Mesmo com a chuva começando a molhar tudo, ele conseguiu ver o rosto da mulher com mais clareza. O coração dele quase parou. Aqueles olhos, aquele sorriso, era igual aos da sua própria mãe. Muito igual. Nassib pegou a foto com as mãos trêmulas e a guardou dentro da camisa, protegendo da chuva. 1000 pensamentos passavam pela cabeça dele ao mesmo tempo. Seria coincidência? Seria possível que aquela mulher fosse parente da sua mãe? Ou seria... Não podia ser isso. Não podia ser que sua mãe tivesse mentido para ele sobre não ter família. A chuva estava ficando cada vez mais forte, mas o menino não conseguia sair dali. Ficou olhando fixo para a lápide, tentando entender que mistério era aquele que tinha acabado de descobrir. Sua mãe sempre dizia que eles não tinham ninguém no mundo além um do outro, que era por isso que precisavam se cuidar tanto. Mas se aquela mulher do túmulo era parente dela, por que nunca tinha falado nada? E mais importante ainda, seria possível que Mundinho Pereira, o homem mais rico da cidade, fosse... Não, era loucura demais até para pensar. Mas as palavras dele ecoavam na cabeça de Nassib como um sino que não parava de tocar. Meu próprio sangue passando necessidade na rua. O menino saiu correndo do cemitério com a foto da mulher queimando no peito igual brasa quente. Ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Precisava saber se toda a vida dele tinha sido uma mentira, se aquele sentimento de estar sozinho no mundo era real, ou se, na verdade, ele tinha família sem saber. Mas por onde começar? Como um menino de rua de 12 anos ia conseguir descobrir segredos que gente adulta escondia há anos. E se descobrisse que era verdade, que Mundinho era realmente seu pai, o que ia fazer com essa informação? Será que o homem ia aceitar ele ou ia negar tudo como tinha feito no passado? A chuva continuava caindo forte, mas Nassib nem sentia mais o frio. Só sentia uma mistura de raiva, esperança e medo que parecia querer explodir dentro do peito. Pela primeira vez na vida, ele tinha uma pista sobre de onde tinha vindo, sobre quem ele realmente era. Mas essa pista podia tanto salvar sua vida quanto destruir os poucos sonhos que ainda tinha. Naquela noite, dormindo embaixo da marquise da padaria, como sempre fazia, Nassib tirou a foto do bolso e ficou olhando para ela à luz fraca do poste da rua. A mulher da imagem parecia estar sorrindo diretamente para ele, como se quisesse contar alguma coisa muito importante. Ele beijou a foto devagar e fez uma promessa em voz baixa. Eu vou descobrir a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Mas o menino não sabia que essa busca pela verdade ia mudar não só a vida dele, mas também a do homem mais poderoso da cidade. E que os próximos meses iam trazer revelações que iam abalar os alicerces de tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo e sobre o lugar dele no mundo. A chuva finalmente parou, mas a tempestade que tinha começado no coração de Nassib Silva era só o começo de algo muito maior. Algo que ia mexer com toda a cidadezinha de São Bento do Agreste e mostrar que, às vezes, os segredos mais guardados são aqueles que a gente carrega dentro de casa, bem debaixo do nariz, sem nem perceber. Os dias que se seguiram foram os mais compridos da vida de Nassib.
O menino não conseguia tirar da cabeça as palavras que tinha escutado no cemitério, e a foto da mulher parecia queimar no bolso da camisa toda vez que ele colocava a mão lá. Ele tinha decidido que ia descobrir a verdade, mas não fazia a menor ideia de como começar. A cidade de São Bento do Agreste acordava todo dia com o mesmo ritual. O sino da igreja batendo 6 horas, o cheiro do café saindo das casas, e Dona Firmina abrindo a padaria com aquele humor de quem acordou cedo demais. Era ali, na frente da padaria, que Nassib costumava ficar esperando os primeiros clientes saírem para ver se sobrava algum pãozinho que ele pudesse pegar. Mas naquela manhã de quinta-feira, o menino tinha outros planos. Ele tinha passado a noite toda pensando em como se aproximar de Mundinho Pereira sem levantar suspeita. O fazendeiro morava numa casa grande na saída da cidade, cercada por um muro alto e um portão de ferro que parecia dizer para todo mundo: aqui não é lugar para qualquer um. Nassib conhecia bem aquela casa. Já tinha passado por lá várias vezes quando andava pela estrada, procurando alguma coisa para fazer, algum trabalho que pagasse uns trocados. Sabia que o fazendeiro tinha uma empregada que morava lá, uma mulher gordinha e simpática que todos chamavam de Dona Zefinha. Era ela quem fazia as compras na feira toda terça-feira, sempre carregando uma sacola de palha e conversando com todo mundo que encontrava pelo caminho. Foi então que Nassib teve uma ideia. Se conseguisse conversar com Dona Zefinha, talvez ela soubesse alguma coisa sobre o passado do patrão. As empregadas sempre sabiam de tudo que acontecia na casa dos patrões, principalmente aquelas que trabalhavam há anos no mesmo lugar. O problema era como chegar perto dela sem parecer suspeito. Um menino de rua não podia simplesmente aparecer na porta de uma casa rica fazendo perguntas sobre o dono. Isso ia chamar atenção demais, e Nassib já tinha aprendido que chamar atenção nunca era coisa boa para quem vivia como ele. A solução veio de onde ele menos esperava. Na terça-feira seguinte, quando Dona Zefinha ia passando na frente da praça voltando da feira, um dos sacos dela se rasgou bem na hora que ela estava atravessando a rua. Laranjas e bananas rolaram para todo lado, e a pobre mulher ficou ali no meio do caminho tentando juntar tudo enquanto os carros buzinavam impacientes. Nassib não pensou 2 vezes. Correu para ajudar ela, pegando as frutas que tinham rolado mais longe e colocando tudo numa sacola que não estava rasgada. Dona Zefinha ficou toda agradecida e começou a conversar com ele como se fosse um neto querido. Menino abençoado, muito obrigada, viu? Você é um anjo que Deus botou no meu caminho hoje. Como é seu nome, meu filho? Nassib, dona. Nassib Silva. O menino respondeu meio sem jeito, não acostumado com tanta gentileza vinda de gente que ele não conhecia. Nassib? Que nome bonito. E você mora aqui na cidade mesmo? Nunca te vi por essas bandas, não. O menino explicou que morava por aí mesmo, que a mãe dele tinha partido para a melhor vida fazia um tempo e que agora ele se virava como podia. Não mentiu, mas também não contou toda a verdade. Era assim que ele tinha aprendido a sobreviver, falando só o que precisava falar, nunca mais que isso. Dona Zefinha ficou com o coração apertado vendo aquele menino magricela contando uma história tão triste com tanta naturalidade. Ela mesma tinha perdido um filho pequeno anos atrás, e desde então, qualquer criança sozinha no mundo mexia com ela de um jeito especial. Olha, meu filho, se você quiser aparecer lá em casa amanhã de manhã, eu posso arrumar uns trabalhinhos para você. Tem sempre umas coisas no quintal que precisam ser feitas, e eu posso dar um pratinho de comida em troca. O que você acha? Os olhos de Nassib brilharam. Era exatamente a oportunidade que ele estava esperando, mas veio de um jeito tão natural que nem parecia planejado. A senhora tem certeza, Dona Zefinha? Eu trabalho bem, viu? Não sou de fazer corpo mole, não. Tenho certeza sim, menino. E chega dessa conversa de senhora. Me chama só de Zefinha mesmo, que eu não sou velha assim, não.
Ela riu, e o riso dela era tão gostoso que até Nassib se sentiu obrigado a sorrir também. Na manhã seguinte, bem cedinho, o menino estava na porta da casa de Mundinho Pereira. O portão era ainda mais imponente de perto, todo trabalhado em ferro forjado com desenhos de folhas e flores. Mas foi Dona Zefinha quem veio atender, já de avental e com aquele cheiro bom de café e pão torrado grudado na roupa. Chegou cedo, hein, menino? Gosto disso. Quem madruga, Deus ajuda, como diz o ditado. Ela abriu o portão e fez sinal para ele entrar. Vem cá, que eu vou te mostrar o que precisa ser feito. A casa era ainda maior por dentro do que Nassib tinha imaginado. Tinha sala grande com móveis de madeira escura, uma mesa de jantar que cabia umas 10 pessoas, e quadros nas paredes que deviam custar mais que ele via de dinheiro num ano inteiro. Mas o que mais chamou a atenção dele foi o silêncio. Era uma casa grande demais para tão pouca vida. Seu Mundinho já saiu? Nassib perguntou, tentando soar casual. Saiu cedinho para a fazenda. Só volta na hora do almoço. É sempre assim, todos os dias da semana. Aquele homem não sabe descansar, não. Dona Zefinha balançou a cabeça, meio preocupada. Desde que a esposa dele partiu para a melhor vida, há uns 3 anos, ele ficou ainda mais trabalhador. Parece que quer se matar de tanto trabalhar para não pensar em outras coisas. Essa era uma informação nova para Nassib. Ele não sabia que Mundinho tinha sido casado. A esposa dele era de que família aqui da cidade? Era de fora, meu filho. Uma moça de família rica de Recife. Casaram há muito tempo, mas nunca tiveram filhos. Coitada, vivia triste por causa disso. Dizia que a casa ficava muito vazia sem criança correndo pelos cantos. O coração de Nassib apertou. Se Mundinho nunca tinha tido filhos com a esposa, então aquela conversa no cemitério fazia ainda mais sentido. Um filho fora do casamento seria um escândalo numa cidade pequena como aquela, principalmente para um homem da posição dele. Dona Zefinha levou o menino para o quintal e mostrou o que precisava ser feito: varrer as folhas secas, arrancar o mato que estava crescendo entre as pedras do caminho e ajudar ela a estender as roupas no varal. Era um trabalho simples, mas Nassib fez tudo com tanto capricho que a mulher ficou impressionada. Menino, você trabalha que nem gente grande. Quem foi que te ensinou a ser tão cuidadoso assim? Foi minha mãe. Ela sempre dizia que não importa se o trabalho é grande ou pequeno, tem que fazer bem feito. Dizia que era questão de caráter. Nassib falou baixinho, como sempre fazia quando lembrava da mãe. Sua mãe era uma mulher sábia. Como era o nome dela? Se não se incomodar de eu perguntar? Maria. Maria da Silva. Era a mulher mais bonita da cidade. Todo mundo falava. O menino sorriu, lembrando do jeito que a mãe penteava os cabelos longos na frente do espelhinho quebrado que eles tinham. Dona Zefinha parou de estender a roupa e ficou olhando para ele com uma expressão estranha. Maria da Silva. Esse nome me lembra alguém. Você não tem uma foto dela, não, menino? O coração de Nassib disparou. Seria a hora de mostrar a foto que tinha achado no cemitério? Ele decidiu arriscar, mas só um pouquinho. Tirou do bolso uma foto velha e amarelada da própria mãe, que sempre carregava consigo. Quando Dona Zefinha viu a imagem, ela quase deixou a roupa cair no chão. Suas mãos começaram a tremer e ela ficou pálida igual papel. Meu Deus do céu, não pode ser. É ela mesmo. A senhora conhecia minha mãe? Nassib perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Dona Zefinha olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava escutando. Depois pegou o menino pelo braço e levou ele para um canto do quintal, bem longe da casa. Menino, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Sua mãe, ela trabalhava aqui nesta casa, há muitos anos atrás, bem antes de eu chegar. Mas eu já escutei seu Mundinho falar o nome dela algumas vezes, principalmente quando ele está bebendo e fica meio falante. O mundo de Nassib começou a girar.
Sua mãe tinha trabalhado na casa de Mundinho? Por que ela nunca tinha contado isso? E mais importante ainda, o que tinha acontecido para ela sair de lá? Que tipo de trabalho ela fazia aqui? Era cozinheira. Dizem que fazia uma comida que era uma coisa de outro mundo, que seu Mundinho nunca mais achou ninguém que cozinhasse igual a ela. Mas aconteceu alguma coisa que fez ela ir embora de repente, sem se despedir de ninguém. Dona Zefinha olhou de novo ao redor, como se as próprias paredes pudessem estar escutando. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, menino. Às vezes, quando seu Mundinho acha que eu não tô vendo, ele fica olhando umas fotos velhas que guarda numa caixa no escritório dele. E numa dessas fotos, tem uma mulher que é igual sua mãe, que é uma coisa impressionante. O sangue de Nassib gelou. A senhora tem certeza? Tenho, sim. E tem mais uma coisa que talvez você devesse saber. Ela se aproximou ainda mais e baixou a voz até quase um sussurro. Seu Mundinho deixa comida na porta dos fundos toda noite, comida boa, fresquinha. Ele diz que é para os cachorros da rua, mas eu nunca vi cachorro nenhum por aqui. E a comida some toda a madrugada. Nassib sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Era ele quem pegava aquela comida. Há meses, ele passava por ali de madrugada e sempre encontrava um prato coberto com um pano, como se alguém tivesse deixado de propósito. Ele sempre achou que era algum vizinho caridoso, nunca imaginou que podia ser Mundinho cuidando dele sem ele saber. Dona Zefinha, posso perguntar uma coisa para a senhora? Claro, meu filho. A senhora acha que é possível que seu Mundinho seja meu pai? A mulher ficou em silêncio por um tempo longo, olhando fixamente nos olhos do menino. Quando finalmente falou, a voz dela estava carregada de tristeza. Menino, eu não posso afirmar nada com certeza. Mas posso te dizer uma coisa. Seu Mundinho é um homem bom, mas ele carrega um peso nas costas que parece que vai esmagar ele. E toda vez que ele vê um menino da sua idade na rua, ele fica com uma expressão no rosto que parte o coração de qualquer um. Nesse momento, eles escutaram o barulho da caminhonete chegando. Mundinho tinha voltado mais cedo da fazenda. Dona Zefinha fez um sinal para Nassib ficar quieto e foi correndo para dentro de casa, fingindo que estava cuidando dos afazeres normais. O menino ficou ali no quintal, fingindo que estava varrendo, mas o coração dele batia tão forte que parecia que ia acordar a cidade inteira. Em alguns minutos, ia ficar cara a cara com o homem que podia ser seu pai. O homem que talvez soubesse toda a verdade sobre sua vida, sobre sua origem, sobre o motivo de ele ter passado todos esses anos sozinho no mundo. Mas quando o Mundinho entrou no quintal e viu Nassib ali, a reação dele foi a última coisa que o menino esperava. Quando Mundinho Pereira viu o menino no quintal da casa dele, parou seco igual cavalo que leva chicotada. O rosto do fazendeiro ficou branco igual papel. E por um momento ele ficou ali parado, só olhando, como se estivesse vendo um fantasma da vida passada. As mãos dele começaram a tremer e Nassib percebeu que alguma coisa muito forte estava acontecendo. Que menino é esse aqui, Zefinha? Mundinho perguntou, mas a voz saiu rouca, quase sem som. Dona Zefinha apareceu correndo da cozinha, secando as mãos no avental e tentando fingir que tudo estava normal. Ah, seu Mundinho, esse é Nassib. É um menino muito trabalhador que eu contratei para ajudar com os serviços do quintal. Olha só como ele deixou tudo limpinho. Mas Mundinho não estava olhando para o quintal. Estava olhando direto nos olhos de Nassib, como se quisesse ver alguma coisa muito específica ali dentro. O menino sentiu um arrepio subir pela espinha, porque nunca na vida ninguém tinha olhado para ele daquele jeito. Era um olhar de quem estava vendo alguma coisa que doía muito, mas que não conseguia deixar de olhar. Nassib. O fazendeiro repetiu o nome devagar, como se tivesse gosto de remédio amargo na boca. Nassib como? Nassib Silva, senhor.
O menino respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Quando escutou o sobrenome, Mundinho cambaleou um pouco e teve que se apoiar no batente da porta. Dona Zefinha correu para ajudar ele, preocupada. Tá se sentindo mal, seu Mundinho? Quer que eu traga um copo d'água? Não, não precisa não, Zefinha. É só o calor. Mas qualquer um podia ver que não era calor nenhum. Era alguma coisa muito mais complicada que isso. O fazendeiro ficou olhando para o menino por mais alguns segundos, e Nassib jurava que via lágrimas se formando nos olhos do homem. Mas antes que pudesse ter certeza, Mundinho virou as costas e entrou para dentro de casa, sem falar mais nada. Dona Zefinha ficou sem saber o que fazer. Olhou para o menino, depois para a porta por onde o patrão tinha sumido, depois para o menino de novo. Finalmente fez um sinal para Nassib se aproximar. Menino, acho melhor você ir embora por hoje. Seu Mundinho ficou meio abalado com alguma coisa, e quando ele fica assim, é melhor deixar ele sozinho até passar. Nassib pegou a vassoura que estava usando e a encostou na parede. Estava na cara que tinha acontecido alguma coisa muito importante ali. Alguma coisa que confirmava as suspeitas que ele vinha tendo. Mundinho não tinha reagido daquele jeito por acaso. Tinha reconhecido alguma coisa nele. Alguma coisa que mexeu com o homem de um jeito que ele não conseguiu disfarçar. Dona Zefinha, posso voltar amanhã? A mulher hesitou. Não sei não, menino. Deixa eu conversar com ele primeiro para ver como é que ele tá. Depois eu te encontro na feira e te aviso, tá bom? Nassib saiu da casa com a cabeça fervilhando de perguntas. A reação de Mundinho não deixava dúvida. O homem sabia quem ele era, ou pelo menos sabia quem tinha sido a mãe dele. Mas por que tanta emoção? Por que aquele olhar de sofrimento? O menino passou o resto do dia andando pelas ruas da cidade, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que sua vida tinha se tornado. Sua mãe tinha trabalhado na casa de Mundinho. O fazendeiro deixava comida para ele toda noite sem ele saber, e agora tinha reagido daquele jeito quando viu ele no quintal. Tudo isso não podia ser coincidência. Naquela noite, Nassib não conseguiu dormir direito. Ficou deitado embaixo da marquise da padaria, olhando para o céu estrelado e lembrando de todas as histórias que a mãe contava para ele quando era pequeno. Ela sempre dizia que o pai dele tinha partido para a melhor vida antes dele nascer, que tinha sido um homem bom, mas que não teve tempo de conhecer o filho. Será que aquilo era mentira? Será que ela tinha inventado essa história para proteger ele de alguma verdade mais dolorosa? Na manhã seguinte, Dona Zefinha apareceu na feira como tinha prometido. Mas o rosto dela estava carregado de preocupação, e Nassib logo percebeu que não eram boas notícias. Menino, preciso conversar com você. Ela levou ele para um canto mais reservado, longe das outras pessoas. Seu Mundinho passou a noite inteira acordado. Eu escutei ele andando de um lado para o outro no escritório, mexendo em papéis, falando sozinho, e de manhã, cedinho, ele me chamou para uma conversa. O coração de Nassib apertou. Ele falou alguma coisa sobre mim? Falou sim. Perguntou tudo sobre você. De onde você veio? Há quanto tempo está na cidade? Se você tem família? Eu contei que você perdeu a mãe há uns anos e que vive se virando sozinho. Quando eu falei isso, ele ficou com uma cara de sofrimento que dava dó de ver. Dona Zefinha parou para respirar fundo antes de continuar. Menino, eu vou te contar uma coisa, mas você promete que não vai fazer nenhuma bobagem? Prometo, Dona Zefinha. Depois que eu contei a história sua para ele, seu Mundinho foi lá no escritório e trouxe uma caixa velha. Dentro dessa caixa tinha um monte de foto, e numa delas tinha uma mulher que é sua mãe, que é uma coisa impressionante. Só que na foto ela estava mais nova e estava grávida. O mundo de Nassib parou. Sua mãe grávida, numa foto que Mundinho guardava há anos, isso só podia significar uma coisa. Tem certeza que era ela, Dona Zefinha? Tenho certeza, menino.
E quando seu mundinho viu que eu reconhecia a mulher da foto, ele começou a chorar. Chorar mesmo, feito criança perdida. Nunca vi um homem daquele tamanho chorar daquele jeito. Nassib sentiu as próprias lágrimas chegando, mas segurou firme. Não podia se desmoronar ali, na frente de todo mundo. Ele disse alguma coisa, confirmou que é meu pai. Não disse nada claro, mas não precisava. Tava na cara dele, meu filho. Tava escrito no sofrimento daquele homem. Mas ele me fez prometer que não ia contar nada para você. Disse que não tem direito de mexer na sua vida depois de tanto tempo, que já causou sofrimento demais. A raiva começou a subir no peito de Nassib. Como assim não tinha direito? Como assim causou sofrimento demais? Ele tinha passado anos na rua, passando fome, dormindo ao relento, e o homem que podia ter evitado tudo isso estava ali do lado, com dinheiro para sustentar uma cidade inteira, e falava que não tinha direito de ajudar? Dona Zefinha, eu preciso falar com ele. Preciso escutar da boca dele a verdade sobre minha mãe, sobre mim. A mulher balançou a cabeça, preocupada. Menino, ele não vai querer conversar sobre isso. Tá sofrendo demais, tá carregando uma culpa muito grande. Disse que prefere continuar ajudando você de longe, sem você saber, para não mexer em feridas que já cicatrizaram. Que feridas que cicatrizaram? Nassib explodiu, falando mais alto que deveria. Que cicatrização é essa? Eu nunca tive pai, nunca tive família, nunca soube de onde eu vim. Como é que uma ferida dessas cicatriza? Algumas pessoas na feira olharam para o lado deles, curiosas com o barulho. Dona Zefinha fez um sinal para ele baixar a voz. Eu entendo sua raiva, meu filho, mas gritando não vai resolver nada. Seu mundinho é um homem orgulhoso, muito orgulhoso. E homem orgulhoso tem dificuldade de admitir os erros, mesmo quando esses erros doem nele mesmo. Naquela tarde, Nassib tomou uma decisão que ia mudar tudo. Não podia ficar esperando que Mundinho arranjasse coragem de falar com ele. Se o homem não vinha atrás dele, então ele ia atrás do homem. E dessa vez, não ia ser criança perdida, pedindo esmola. Ia ser um filho cobrando explicações de quem deveria ter cuidado dele desde sempre. Quando escureceu, o menino se escondeu nos arbustos próximos da casa de Mundinho, esperando a hora certa. Sabia que o fazendeiro tinha o costume de sentar na varanda depois do jantar, fumando um cigarro e olhando para o céu. Era nessa hora que ele ia confrontar o homem e exigir a verdade. Mas quando Mundinho apareceu na varanda, ele não estava sozinho. Tinha um homem junto, um desconhecido de terno escuro que Nassib nunca tinha visto na cidade. Os dois estavam conversando baixo, mas o vento trouxe algumas palavras até onde o menino estava escondido. Não posso mais esconder isso de mim mesmo, João Carlos. Aquele menino é meu filho, tenho certeza absoluta. Mundinho, você tem que pensar nas consequências. Se essa história vazar, sua reputação na cidade vai para o espaço. E tem mais. Você tem certeza que o menino vai querer saber a verdade? Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. O homem de terno era um advogado. Nassib percebeu pela forma como falava. E pelo jeito da conversa, Mundinho estava pedindo conselho sobre como lidar com a situação. Eu não consigo mais dormir de noite, João Carlos. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo o rosto da Maria me acusando. Ela morreu sozinha, passando necessidade, enquanto eu estava aqui vivendo como rei. E o menino, meu próprio sangue, tá na rua que nem cachorro sem dono. Mundinho, você não pode se culpar pelo passado. As circunstâncias eram outras naquela época. Sua família jamais aceitaria um filho bastardo, você sabe disso. E Maria escolheu sair sem falar nada para você. Nassib sentiu o sangue ferver. Filho bastardo? Era assim que eles falavam dele? E como assim sua mãe escolheu sair? Que história era essa? Ela não escolheu sair, João Carlos. Eu obriguei ela a sair. Quando descobri que ela estava grávida, eu tive medo do escândalo e paguei ela para ir embora da cidade.
Dei dinheiro suficiente para ela viver bem longe daqui e criar o menino sem passar necessidade. O mundo de Nassib desabou. Sua mãe não tinha mentido sobre o pai ter partido para a melhor vida. O pai tinha expulsado ela da cidade para se livrar do problema que ele representava. E pior, tinha dado dinheiro para ela, dinheiro que eles nunca tinham tido. O que tinha acontecido com esse dinheiro? Mas o dinheiro acabou, não é, Mundinho? Por isso ela voltou para cá? Deve ter acabado, sim. Maria sempre foi muito generosa. Deve ter ajudado um monte de gente pelo caminho. E quando voltou, já estava doente. Câncer, o médico falou. Eu soube que ela tinha voltado, mas não tive coragem de procurar ela. Fiquei esperando ela me procurar, mas ela nunca procurou. Nassib lembrou da mãe nos últimos meses de vida, magra demais, sempre cansada, mas sempre dizendo que estava tudo bem. Lembrou dos remédios caros que apareciam em casa, sem ela explicar de onde tinha tirado dinheiro para comprar. Será que Mundinho estava ajudando mesmo de longe, mesmo depois de ter expulsado ela da cidade? E agora, João Carlos, o que eu faço? Como é que eu chego num menino de 12 anos e falo: olha, eu sou seu pai, mas te abandonei porque tinha vergonha de você? A voz de Mundinho estava quebrada de sofrimento. Mas isso não diminuiu a raiva que Nassib sentia. Vergonha dele? O homem tinha vergonha do próprio filho? E agora queria fazer o quê? Pedir perdão e achar que ia ficar tudo bem? Nesse momento, uma rajada de vento mais forte balançou o arbusto onde Nassib estava escondido, fazendo barulho. Os dois homens na varanda olharam na direção do som, desconfiados. O que foi isso? João Carlos perguntou. Deve ter sido algum animal. Sempre tem uns bichos rondando por aqui de noite. Mundinho respondeu, mas se levantou para olhar melhor. Nassib ficou imóvel, prendendo a respiração e torcendo para não ser descoberto. Não ainda. Não antes de escutar tudo que precisava escutar. Mas sua sorte estava no fim. Um galho seco embaixo do pé dele fez um estalo alto quando ele tentou se ajeitar melhor, e dessa vez não teve como disfarçar. Tem alguém aí! João Carlos se levantou também, e os dois começaram a andar na direção dos arbustos. Nassib sabia que tinha poucos segundos antes de ser descoberto. Podia tentar fugir, mas aí eles iam saber que alguém estava escutando a conversa. Ou podia sair do esconderijo e enfrentar a situação de frente. Era arriscado, mas talvez fosse a única chance que ia ter de falar cara a cara com o Mundinho. O menino tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Saiu de trás do arbusto, sujo de terra e com folhas no cabelo, mas de cabeça erguida e olhar firme. Quando Mundinho viu quem era, ficou pálido igual cera de vela. João Carlos olhou de um para o outro, entendendo na mesma hora que aquela situação tinha saído completamente de controle. Boa noite, Mundinho, Nassib falou, e sua voz saiu mais firme que ele esperava. Acho que chegou a hora da gente conversar. E ali, naquela varanda, sob a luz fraca da lua minguante, pai e filho iam se encontrar de verdade pela primeira vez na vida. Mas o que Nassib não sabia era que essa conversa ia revelar segredos ainda mais dolorosos sobre o passado da família. Segredos que iam mudar não só a relação entre eles, mas toda a compreensão que ele tinha sobre quem sua mãe realmente tinha sido. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o próprio ar tinha ficado mais grosso. Mundinho ficou ali parado, olhando para o menino que tinha saído dos arbustos como se fosse uma aparição do passado. João Carlos, o advogado, tentou falar alguma coisa, mas Mundinho fez um sinal para ele ficar quieto. Quanto tempo você estava aí escutando? A voz do fazendeiro saiu rouca, quase um sussurro. Tempo suficiente para saber que o Senhor é meu pai e que expulsou minha mãe da cidade porque tinha vergonha de mim. Nassib falou cada palavra devagar, como se cada uma fosse uma pedra que ele tivesse guardando no peito há anos. Mundinho fechou os olhos e apoiou a mão na parede da varanda.
Quando abriu os olhos de novo, eles estavam cheios de lágrimas que ele não tentou esconder. Nassib, menino, eu... Não me chama de menino. O garoto explodiu, toda a raiva que vinha guardando finalmente saindo. Menino é quem tem pai para chamar de menino. Eu sou só mais um bastardo que o senhor quer esquecer que existe. João Carlos tentou intervir. Rapaz, você não entende as circunstâncias. Cala a boca, Nassib gritou para ele. Depois voltou a olhar para Mundinho. Eu não quero saber de advogado. Eu quero escutar da boca dele. Quero saber por que minha mãe morreu passando necessidade enquanto ele vivia, que nem rei nesta casa. Mundinho mandou João Carlos entrar para dentro da casa. O advogado hesitou, mas obedeceu, deixando pai e filho sozinhos na varanda. O fazendeiro sentou numa cadeira de balanço e fez sinal para o menino sentar também, mas Nassib continuou de pé, com os punhos fechados. Você quer saber a verdade? Então senta aí que eu vou te contar tudo, sem esconder nada. Mundinho falou baixo, mas firme. Mas te aviso que a verdade às vezes dói mais que a mentira. Nassib finalmente sentou, mas na beirada da cadeira, pronto para sair correndo se preciso fosse. Sua mãe, Maria, era a mulher mais bonita que já pisou nesta cidade. Mas não era sua beleza, não. Ela tinha uma bondade no coração que fazia qualquer um se apaixonar. Eu era casado, mas meu casamento era só de aparência. Minha esposa era uma mulher fria, que só se casou comigo pelo dinheiro da família. O fazendeiro parou para respirar fundo antes de continuar. Quando Maria veio trabalhar aqui em casa, eu tentei resistir. Juro por tudo que é sagrado que tentei. Mas ela tinha um jeito de olhar para mim que derretia qualquer defesa que eu tentava botar. Nassib sentia o peito apertado, mas não falou nada. Queria escutar tudo antes de julgar. A gente se apaixonou de verdade, menino. Não foi só atração, não. Era amor mesmo, desses que a gente lê nos livros, mas acha que não existe na vida real. Por 6 meses a gente viveu um sonho. Ela cuidava da casa de dia e de noite a gente conversava até o sol raiar, fazendo planos de um futuro que a gente sabia que era impossível. Mundinho se levantou e foi até a grade da varanda, olhando para o céu estrelado. Quando ela descobriu que estava grávida, ficou radiante de felicidade. Disse que finalmente ia ter alguém para chamar de família de verdade. Mas eu entrei em pânico. A voz dele começou a tremer. Minha família era uma das mais tradicionais da região, menino. Meu pai tinha sido prefeito, meu avô tinha sido coronel. Se soubessem que eu tinha um filho com uma empregada, iam me deserdar e me expulsar da cidade. E pior que isso, iam fazer a vida de vocês dois virar um inferno. Nassib sentiu a raiva diminuir um pouquinho, mas ainda estava longe de entender. Então o senhor escolheu o dinheiro ao invés da gente? Não foi bem assim. Mundinho voltou para perto dele. Eu ofereci para Maria a gente fugir juntos, ir para longe, recomeçar a vida em outro lugar. Mas ela disse que não podia fazer isso comigo, que eu ia acabar me arrependendo e culpando ela pelo resto da vida. O fazendeiro sentou de novo, dessa vez mais perto do menino. Foi ela que sugeriu ir embora sozinha. Disse que era melhor para todo mundo, que assim você ia crescer longe dos preconceitos da cidade pequena e eu podia manter minha vida sem escândalo. Essa era uma informação que Nassib não esperava. Sua mãe tinha escolhido sair, mas o senhor concordou. Concordei porque era um covarde. Mundinho bateu o punho na perna. Eu devia ter enfrentado minha família, devia ter assumido vocês dois custe o que custasse. Mas eu escolhi o caminho mais fácil, e isso me assombra até hoje. O menino ficou em silêncio por um tempo, processando tudo o que tinha escutado. E o dinheiro? O senhor deu dinheiro para ela? Dei. Muito dinheiro. O suficiente para vocês viverem bem pelo resto da vida, sem precisar de nada. Mundinho olhou direto nos olhos de Nassib. Mas eu deveria ter imaginado que Maria ia dar esse dinheiro todo para quem precisasse mais. Era do jeito dela fazer isso. De repente, peças de um quebra-cabeça começaram a se encaixar na cabeça de Nassib.
Ele lembrou de todas as vezes que a mãe aparecia em casa com comida quando eles não tinham nada para comer. Lembrou das roupas novas que ela conseguia de pessoas generosas que encontrava na rua. Lembrou dos remédios caros que apareciam quando ela ficou doente. Ela nunca parou de receber ajuda do Senhor, não é? Mundinho confirmou com a cabeça. Quando soube que ela tinha voltado para a cidade, doente, eu comecei a mandar dinheiro em segredo. Pagava as contas médicas, deixava comida e remédio onde ela pudesse encontrar sem saber que era de mim. Mas nunca tive coragem de aparecer na frente dela. Por quê? Porque eu tinha medo da decepção nos olhos dela. Maria sempre foi uma mulher digna, orgulhosa. Se ela soubesse que era eu ajudando, podia recusar tudo e preferir passar necessidade. Nassib sentiu as próprias lágrimas chegando, mas segurou firme. E depois que ela partiu para a melhor vida, aí eu comecei a cuidar de você, deixando comida na porta dos fundos, pagando para a dona da padaria, deixar você dormir na marquise sem te expulsar, dando dinheiro para o médico do posto de saúde cuidar de você quando ficava doente. Mundinho limpou o nariz com as costas da mão. Eu não podia deixar meu filho passar necessidade, mesmo que ele não soubesse que eu era o pai dele. O menino ficou boquiaberto. Tudo isso era o Senhor? Tudo. E cada vez que eu te via na rua, magro, sujo, sozinho, eu me odiava um pouquinho mais, porque sabia que era culpa minha você estar daquele jeito. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Nassib levantou da cadeira e foi até a grade da varanda, igual Mundinho tinha feito há poucos minutos. Ficou ali, olhando para as luzes da cidade, tentando colocar ordem nos pensamentos. Tanta coisa tinha mudado em tão pouco tempo que ele mal conseguia processar tudo. Por que o Senhor não veio falar comigo antes? Por que esperou eu descobrir sozinho? Porque eu sou um covarde, Nassib. Sempre fui. Na época que sua mãe estava grávida de você, e ainda sou hoje. Eu tinha medo que você me odiasse, tinha medo de mexer na sua vida e piorar ainda mais as coisas. O menino se virou para encarar o fazendeiro. E agora? O senhor ainda tem medo? Mundinho se levantou também e caminhou até ficar de frente para o filho. Tenho sim. Tenho medo de que seja tarde demais, de que eu tenha perdido a chance de ser seu pai de verdade. Tenho medo de que você não consiga me perdoar pelo tempo perdido. Por alguns minutos, os dois ficaram ali parados, se encarando. Pai e filho se vendo pela primeira vez como realmente eram. Não era mais o fazendeiro rico e o menino de rua. Era um homem carregado de remorso e um garoto carregado de mágoa, tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Foi então que Nassib fez a pergunta que ia mudar tudo. O senhor quer mesmo ser meu pai? Mesmo sabendo que a cidade inteira vai falar, que sua reputação vai para o espaço, que todo mundo vai saber que o grande Mundinho Pereira tem um filho bastardo? A resposta veio sem hesitação. Quero sim. Quero mais que tudo na vida. Não me importa o que os outros vão falar. Já sofri demais por causa da opinião dos outros. Não quero desperdiçar mais um dia sequer sem você saber que tem um pai que te ama. Nassib sentiu as lágrimas que vinha segurando há tanto tempo finalmente descerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Alívio de saber que não estava sozinho no mundo, que tinha alguém que se importava com ele, que sempre tinha se importado mesmo de longe. Eu não sei se consigo te perdoar ainda não. O menino falou, honesto. Dói muito saber que passei todos esses anos sozinho quando podia ter tido uma família. Dói saber que minha mãe morreu sem eu saber que ela tinha te amado de verdade. Mundinho balançou a cabeça. Eu não tô pedindo perdão agora não, menino. Sei que não mereço. Só tô pedindo uma chance de tentar consertar as coisas, de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Foi nesse momento que aconteceu a maior reviravolta de todas.
Dona Zefinha apareceu na porta da varanda, carregando uma caixa velha de madeira, com o rosto molhado de lágrimas. Com licença, seu Mundinho, mas eu acho que chegou a hora de contar a verdade completa para o menino. Mundinho olhou para ela sem entender. Que verdade, Zefinha? Eu já contei tudo. Não contou não, patrão. Não contou a parte mais importante. Ela se aproximou de Nassib e entregou a caixa para ele. Sua mãe deixou isso aqui antes de partir da cidade. Pediu para eu guardar e só dar para você quando você crescesse o suficiente para entender. As mãos de Nassib tremiam quando ele abriu a caixa. Dentro tinha várias cartas, todas escritas com a letra caprichada da mãe. A primeira carta estava com uma data de 12 anos atrás, pouco antes dele nascer. Para meu filho querido, ele leu em voz alta. Se você está lendo isso, é porque já cresceu o suficiente para saber a verdade sobre seu pai. Nassib, meu amor, eu preciso que você saiba que seu pai é um homem bom, mesmo que as circunstâncias não permitiram que vocês se conhecessem quando você era pequeno. A voz do menino começou a falhar, mas ele continuou lendo. Eu escolhi sair da cidade não porque seu pai me expulsou, mas porque eu vi o sofrimento dele tentando escolher entre a família e nós. Eu não podia obrigar um homem a destruir toda a vida que ele construiu por minha causa. Mundinho ficou pálido. Maria escreveu isso. Nassib continuou lendo, agora com lágrimas escorrendo sem parar. Meu filho, se algum dia você encontrar seu pai, eu quero que saiba que ele sempre nos amou. Todas as vezes que aparecia comida na nossa mesa quando não tínhamos nada, todas as vezes que eu conseguia dinheiro para os seus remédios quando ficava doente, todos os presentes que apareciam no seu aniversário, tudo isso era ele cuidando de nós de longe. A verdade atingiu Nassib como um soco no estômago. Sua mãe sabia, sempre soube que Mundinho estava cuidando deles e nunca contou nada para ele. Por que ela nunca me disse? Ele perguntou, olhando para Dona Zefinha. Porque ela não queria que você crescesse com raiva do pai. Queria que você descobrisse por conta própria que tipo de homem ele é, para poder escolher se queria ter ele na sua vida ou não. Nassib olhou para Mundinho, que também estava chorando igual criança. Todo aquele tempo, os dois tinham sofrido por causa de um amor que nunca tinha acabado, por causa de um orgulho que tinha custado anos de felicidade para todos. Tem mais uma coisa na caixa. Dona Zefinha falou baixinho. No fundo da caixa tinha uma certidão de nascimento, mas não era qualquer certidão. Era uma onde constava o nome do pai, Mundinho Pereira da Silva. Sua mãe registrou você com o nome do pai desde o começo. Ela nunca quis que você crescesse sem saber de onde veio, só queria esperar você ficar maduro o suficiente para entender a situação. Mundinho pegou a certidão com as mãos trêmulas. Ela me colocou como pai mesmo sabendo que eu não podia assumir na época? Sua mãe sempre soube que um dia vocês iam se encontrar. Ela tinha fé nisso. Dona Zefinha sorriu através das lágrimas. E olha só, ela estava certa. Nassib olhou para a certidão, depois para Mundinho, depois para Dona Zefinha. Toda a raiva que vinha carregando no peito começou a se transformar em outra coisa. Não era perdão ainda, mas era o começo de uma compreensão. O senhor quer mesmo tentar ser meu pai? Quero mais que tudo na vida, Nassib. Se você me der essa chance, eu juro que vou passar o resto dos meus dias tentando compensar o tempo perdido. O menino ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o céu estrelado igual fazia todas as noites quando dormia na rua. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele não estava sozinho. Tá bom. Ele falou baixinho. A gente pode tentar. Mundinho não conseguiu se controlar. Correu até o filho e o abraçou pela primeira vez na vida. Os dois chorando igual duas crianças perdidas que finalmente tinham se encontrado. 3 meses depois, Nassib Silva Pereira estava sentado na mesma varanda onde tinha confrontado o pai. Mas agora as coisas eram bem diferentes.
Ele tinha um quarto próprio, roupas limpas, comida na mesa todos os dias. E mais importante que tudo isso, tinha alguém que se importava com ele de verdade. A adaptação não tinha sido fácil. Nos primeiros dias, Nassib acordava de madrugada achando que tudo tinha sido um sonho, que ia ter que voltar para a rua, mas Mundinho sempre estava lá, com paciência e carinho, mostrando que aquela nova realidade era para valer. A cidade toda ficou chocada quando soube da história, é claro. Teve gente que criticou, teve gente que apoiou, mas no final das contas, isso não importava mais. Pai e filho tinham encontrado um ao outro, e isso era o que realmente interessava. Dona Zefinha continuou trabalhando na casa, mas agora era mais que uma empregada. Era família mesmo, a avó que Nassib nunca tinha tido. E ela fazia questão de contar histórias da mãe dele, mantendo viva a memória da mulher que tinha sido corajosa o suficiente para sacrificar a própria felicidade pelo bem das pessoas que amava. Naquela noite, pai e filho estavam na varanda olhando as estrelas quando Mundinho fez uma proposta. Que tal a gente visitar o túmulo da sua mãe amanhã? Juntos dessa vez. Nassib sorriu. Acho que ela ia gostar disso. No dia seguinte, os dois chegaram no cemitério carregando flores frescas. Mundinho se ajoelhou na frente da lápide e pela primeira vez em anos falou com Maria sem culpa no coração. Mainha Maria, eu trouxe nosso filho para te visitar. Ele cresceu forte e esperto, igual você sempre sonhou, e eu prometo que daqui para frente vou cuidar dele como deveria ter feito desde o começo. Nassib se ajoelhou do lado do pai e pôs a mão no ombro dele. Mainha, eu encontrei meu pai, e mesmo com tudo que aconteceu, eu acho que a senhora ficaria orgulhosa da gente. A gente vai tentar ser uma família de verdade, do jeito que a senhora sempre quis. Os dois ficaram ali por um longo tempo, em silêncio, cada um fazendo as pazes com o passado do seu jeito. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Nassib olhou para trás uma última vez. Tchau, mainha. A senhora pode descansar em paz agora. A gente se encontrou. E ali, naquele cemitério onde tudo tinha começado, pai e filho caminharam juntos para o futuro. Não era um final perfeito, porque a vida nunca é perfeita. Mas era um final cheio de esperança, cheio de amor e cheio da promessa de que às vezes, mesmo depois de muita dor e muito sofrimento, as pessoas encontram um jeito de se perdoar e de recomeçar. A história de Nassib Silva Pereira e Mundinho Pereira da Silva provou que nunca é tarde demais para consertar os erros do passado e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer o tempo, o orgulho e a dor. E numa cidade pequena do interior de Pernambuco, onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que cavalo solto, essa história de reencontro virou lenda, passada de pai para filho, como exemplo de que a família é a coisa mais importante que existe na vida, mesmo quando ela vem disfarçada de coincidência e demora anos para se revelar por completo.